pessoal, aqui é o C1IO e bora para mais uma gameplay de Jurassic World Evolution 2, dessa vez para recriarmos a Ilha Nublar, o Jurassic Park versão do livro. Eu vou querer retratar a ilha da forma mais fiel possível, e é por isso que eu vou utilizar o método de grade. Para quem não conhece, é aquele método que os desenhistas utilizam para fazer a silhueta idêntica ao objeto que eles estão retratando. E quem teve a brilhante ideia de utilizar os caminhos para fazer as grades dentro do jogo foi a Evolution Square. Eu adoro a Evolution Square, tenho certeza que vocês também, então vamos utilizar essa ideia dela aqui. Então eu vou pesquisar o mapa do jogo e vou colocar uma grade nessa imagem e depois vou desenhar essa ilha utilizando a grade dentro do jogo. Vou mostrar para vocês como funciona. Lembrando que eu vou disponibilizar essa ilha para download ainda nesse mês para os membros, pois agora a gente tem área de membros no canal. Inclusive, dê uma passadinha lá para ver as novidades. E por falar em mapa, o mapa que eu escolhi foi esse aqui. Infelizmente, não tem um mapa original que foi lançado junto com os livros. Apenas existem os mapas recriados pelos fãs. Todos eles são bem semelhantes, mas sempre muda alguma coisa. Eu escolhi esse aqui porque eu achei mais bonito e os créditos estão aí nas imagens. Mas agora, bora começar. A primeira coisa que a gente vai colocar é algum prédio com a fixação de ângulo ativada. A gente coloca mais ou menos nessa distância do limite do mapa para os caminhos ficarem retos. Agora vamos começar a colocar os caminhos. Vamos colocar dois segmentos máximos, 1, 2 e 1 para o lado. Vamos fazer isso repetidas vezes até chegar do outro lado do mapa. Eu vou fazer isso porque eu vou construir quadrados que vão ter em cada lado dois segmentos máximos. Agora bora fazer isso até o outro lado. Agora a gente pode excluir o prédio, também vai excluir o caminho, mas não tem problema, é só colocar o caminho de novo. Agora vamos fazer a mesma coisa dos outros lados, até fechar o quadrado. Pronto, pessoal, fechei o quadrado. Agora tudo que a gente tem que fazer é clicar nessa ponta de caminho aqui. Aí a gente vai para o outro lado. A gente marca esse caminho que está na frente e fica clicando. Percebam que eu estou clicando e vou permanecer clicando até que o caminho chegue aqui. Pronto, a gente vai ter que fazer isso em todas as pontas desse quadrado. Ou, se você preferir, você pode fazer quadrado por quadrado, desse jeito aqui. Mas eu prefiro fazer daquele outro jeito. Pronto, terminamos a grade. Agora, nós vamos abrir o mapa para contar quantas fileiras tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Do outro lado, 1, 2, 3, 16, 17, 18. Pronto, a gente fez uma grade que tem 18 fileiras em cada lado. Agora a gente vai pegar a nossa imagem de referência e vamos colocar uma grade com 18 fileiras nela também. Agora que a gente construiu a grade, nós vamos precisar da imagem de referência. Eu recomendo que vocês baixem esse aplicativo aqui, Criador de Grade para Desenho, tem na Play Store. Aqui vocês vão selecionar a imagem e aqui a gente vai escolher uma grade quadrada e nós vamos colocar a quantidade de colunas que tem lá no mapa. A gente contou e viu que tinha 18, então a gente coloca 18 também. Agora, lógico, se vocês fizerem uma grade diferente da minha, com mais ou menos colunas, vocês vão colocar aqui. E outra dica importante, caso a imagem que vocês tenham não seja quadrada, antes de fazer a grade, vocês vêm aqui nesses três pontinhos, vocês vão procurar a opção de cortar, que está aqui embaixo, olha. E vocês vão cortar no formato do quadrado. Aí depois disso, vocês vão fazer a grade. Agora eu vou salvar essa imagem, que eu vou usar como referência. Eu vou ficar olhando para ela pelo celular e fazendo lá no jogo. Pronto, agora é só desenhar o formato da ilha
prestando bastante atenção no desenho. Ficou assim, ó. Aí eu vou aproveitar para marcar onde tem água dentro da ilha e onde também ficam os prédios e as atrações. Os caminhos eu vou marcar com a cor marrom, que é o pincel de terra. Vou deixar tudo que é importante marcado. Agora que eu terminei de desenhar e marcar tudo, é só excluir a grade. Agora bora começar a colocar água ao redor de tudo. E essa parte perto da ilha a gente faz por último com um pincel pequeno e com bastante cuidado. Agora o formato da ilha já está feito. Agora é só ir completando ela aos poucos. Fazer as montanhas. Pintar de rocha. Colocar alguns detalhes de areia no topo. Ir pintando o terreno da ilha. Coloquei com muita precisão o safari pelo caminho que a gente marcou. Aqui eu estou fazendo um dos portos. Agora eu comecei a fazer a área do safari. É muito complicado reconstruir ela aqui no jogo. Na verdade, é impossível, pois no livro a área do safari era um prédio muito grande, que tinha uma piscina e 2 quadras de tênis. Então no lugar da piscina eu fiz essa área de descanso com uma fonte, e no lado esquerdo eu vou fazer um jardim para substituir a quadra de tênis, que obviamente é impossível reconstruir aqui no jogo, até porque eu não estou utilizando mods. Eu só pretendo utilizar mods quando o jogo estiver finalizado e não estiver mais recebendo nenhuma atualização. Então a prioridade aqui foi deixar a entrada do Safari bem decorada e muito bonita e luxuosa, para honrar a entrada do livro. Aqui fica a garagem e eu decidi colocar esse prédio. Depois eu percebi que o mapa que eu escolhi não tinha marcação das cercas, então eu procurei outro mapa, que era esse aqui, e vi mais ou menos como era a cerca e comecei a fazer. Depois disso fui preenchendo os caminhos. Agora comecei a construir a doca norte. Essa é a área de visitantes e foi assim que eu preferi decorar ela, já que no livro não retrata com tanta precisão como era a decoração dessa parte, então aqui eu tive um pouco de liberdade criativa. Agora eu estou construindo o Les Gigantes, é uma estrutura que está marcada lá no mapa e eu estava sem lembrar o que é. Aí eu pesquisei e vi que é um restaurante, então aparentemente era um restaurante que tinha alguma estrutura alta, tipo um prédio, algum elevador, alguma coisa assim. Por isso que eu utilizei essa estrutura da Biosyn para representar a parte alta e fiz o restaurante aqui embaixo também. Eu não lembro tão bem, gente, porque faz muito tempo que eu li esse livro. Agora uma pequena observação. Eu recriei essa ilha com toda a precisão possível, porém eu adicionei algumas construções a mais, já que era necessário, pois no livro o passeio do safari fica muito limitado, já que fica apenas no centro da ilha e vai até o sul para retornar. Então eu coloquei algumas galerias para os visitantes poderem ver os dinossauros nas outras regiões. Aqui no canto do mapa eu fiz esse pequeno espaço para colocar o prédio da paleoveterinária e a incubadora, pois no livro não tem uma incubadora funcional, já que aparentemente os animais eram produzidos apenas na ilha só. Outra observação, no mapa tinha vários galpões de manutenção marcados, então aqui eu os representei com vários prédios diversos, às vezes com prédios de funcionários e também com estações elétricas. São prédios importantes porque eu não ativei a energia ilimitada. E esse prédio aqui não ficará ativado porque não tinha como conectar ele com o caminho. Eu fiz apenas o caminho de terra
seguindo o mapa, né, que tem um caminho aqui, mas não tem como conectar, então mais uma observação. Aqui eu fiz mais uma construção extra, coloquei mais estações elétricas porque o parque não estava tendo energia suficiente. Então resolvi aproveitar para construir nesse lado aqui que era bem vazio e não tinha literalmente nada. Eu achava um desperdício de espaço. Eu decidi utilizar um Abertossauro para representar o T-Rex jovem. Tô vendo aqui qual é a melhor cor. E tinha que ser, né? Então eu vou desativar a luta dos dinossauros, porque senão a Rex vai acabar matando ele. Mas é como se fosse um Rex pequeno. E essas são as espécies que tem no livro, mas não tem no jogo. Então eu utilizei essas espécies aqui para representá-las. Agora sim, pessoal, bora ver o resultado. Lembrando que eu vou disponibilizar esse mapa para os membros do canal baixarem e também vou disponibilizar um mapa com uma grade já feita no bioma tropical, para vocês quiserem retratar qualquer ilha que vocês quiserem. Is waiting to immerse you in a world of dinosaurs. ご来園の皆様。
think that things are going to turn out differently, huh? Well, the ones before you did too. Because they believed that they were in control. And control, well, here's the thing. Humanity is desperate for it. We are seduced by it, deceived by the illusion of it, but we never really possess it. Because if there's anything that chaos theory has taught us, it's that nature is on its own course, and when we interfere, chaos destroys them.